pode vir muita tecnologia, pode vir muita inteligência artificial, podem vir muitas coisas muito sofisticadas, mas aquilo vai sempre haver um momento em que nós temos que falar com uma pessoa e em que precisamos que seja uma pessoa que nos diga, portanto, isto é aquilo que é melhor para si, porque é assim que se pratica medicina. Em termos relativos, os cuidados de saúde privados em Portugal não são tão caros como noutros países da Europa. Eu sei que isto é chocante de se ouvir. Aquilo que é a despesa total em saúde, como tu disseste, portanto, é cerca de 10% do PIB e desses 62% são obtidos através de impostos, não é? Portanto, e depois o resto, os outros 38%, 40%, pronto, aquilo depois varia ali às vezes um bocadinho de ano para ano, as pessoas pagam diretamente do seu bolso. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio vamos falar sobre saúde, que é um tema a que todos nós damos, eu diria, cada vez mais importância. E, aliás, aqui no podcast eu já tive episódios sobre alimentação e nutrição, vários, aliás, exercício físico, sono, uma série de áreas para nos ajudar a melhorar na saúde. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos parece haver um consenso de que, em Portugal, a saúde, no sentido mais amplo, no sentido das políticas públicas em saúde, tem tido algumas dificuldades e fala-se muito da crise do Serviço Nacional de Saúde. Parece haver um consenso em que é preciso resolver estes problemas do SNS. O que parece faltar muitas vezes é capacidade política para o fazer e até um acordo em relação a quais são os problemas realmente e como é que nós conseguimos, de facto, dar-lhes a volta. E por tudo isto, há muito tempo que vinha a pensar que este tema já merecia um episódio dedicado. Já vinha a pensar nisto há tanto tempo que acabei por decidir dedicar não um, mas 2 episódios a este tema. O primeiro é este que vão ouvir com Céu Mateus, que é professora catedrática de Economia da Saúde na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e é presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde e, além disso, uma das mais reconhecidas especialistas nesta área. O segundo episódio, que sai daqui a 15 dias, vai ser mais focado especificamente nos problemas do SNS e em propostas de reformas para resolvê-los. E vai ter aqui uma dupla de convidados que têm experiência mais direta na governação e na gestão da saúde em Portugal. Fernando Leal da Costa, que foi secretário de Estado e por um curto período ministro da Saúde, e Alexandre Lourenço, que foi até há pouco tempo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e da ULS de Coimbra e é atualmente presidente da Associação Europeia de Gestores Hospitalares. Quis começar por este primeiro episódio com a Céu Mateus, porque queria fugir à abordagem habitual de nos debruçarmos diretamente nos problemas do SNS. Eu quis ter primeiro uma visão mais ampla da saúde em Portugal e a Céu é, como vão ver, das pessoas que mais sabem deste tema. Afinal, quão saudável é a população portuguesa? E como é que compara o nosso sistema de saúde com o de outros países? No que toca ao estado da nossa saúde, a verdade é que, apesar da nossa tendência para nos focarmos no que está mal, Portugal é frequentemente apontado como um caso de sucesso. Temos uma das maiores esperanças médias de vida da Europa, uma baixa obesidade, das maiores taxas de vacinação, uma série de indicadores positivos. Mas também é verdade que temos problemas, passamos mais anos com doença e limitações, temos uma grande desigualdade social e o abuso do consumo de álcool. No que toca ao Serviço Nacional de Saúde, é verdade que temos problemas, e a CEU refere vários, mas também é verdade que existem várias tendências de fundo que têm feito aumentar a procura por cuidados de saúde, não apenas em Portugal, mas em todos os países desenvolvidos, e isso tem criado problemas nos sistemas de saúde que não são de todo específicos do caso português. Nesta primeira parte da nossa conversa, perguntei então à CEU pelo estado da saúde em Portugal, em comparação com outros países. Vale mesmo a pena olhar para os números porque eles contam-nos muitas vezes um retrato muito mais fino e informativo do que passa nas análises mais superficiais da televisão. Para quem tiver curiosidade, recomendo um estudo feito em conjunto pela OCDE e pela Comissão Europeia, de que deixo o link na descrição do episódio e que tem imensos números sobre o estado da saúde em Portugal. Infelizmente, o inquérito mais abrangente que existe, que é o Inquérito Nacional de Saúde, que a CEU refere durante a nossa conversa, foi realizado pela última vez há já mais de 10 anos, em 2014. Entretanto, já foram feitas propostas para voltar a realizar o inquérito, por exemplo, pelo PCP, mas aparentemente ainda não tiveram apoio. Entramos também no funcionamento do sistema de saúde, quanto é que gastamos, quem é que paga entre o público e o privado, quem é que presta esses cuidados de saúde e porque é que o privado tem aqui um papel cada vez mais relevante e o papel dos seguros de saúde. A segunda parte da nossa conversa sai já hoje ao fim da tarde e nela focamos-nos mais diretamente no estado do Serviço Nacional de Saúde, as forças, as fraquezas e as medidas que a CEU recomenda para manter as segundas e resolver as primeiras. Até lá!
Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito bem-vinda, Céu, Obrigada. ao 45 graus. Eu acho que antes de falarmos do setor da saúde, do SNS e tudo mais, acho que devemos falar sobre os números da saúde em Portugal. Saúde no sentido da saúde das pessoas. Não é? O que é que dizem os números? Como é que Portugal compara com outros países e como é que tem evoluído? Em que é que estamos bem e em que é que estamos mal? Em termos globais da saúde, Em termos globais da saúde. Da população. Pronto. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Gosto muito de estar aqui. Eu ouço o podcast há muitos, muitos anos. Obrigado. Onde é que nós estamos bem? Nós estamos bem na esperança média de vida à nascença. Portanto, é um indicador onde nos últimos 50 anos nós temos ganhado imenso terreno. Portanto, partimos durante a década de 70. Pronto, eu vou aqui usar como referencial os últimos 50 anos. Não é por eu estar nessa faixa etária, mas é porque há um evento marcante da política portuguesa, que foi 25 de abril de 1964, que de facto é muito preponderante em muitas das políticas que nós temos e em muitos dos indicadores que nós temos depois e do sucesso e de alguns insucessos que temos tido na política e na vida portuguesas. E então, quando no início da década de 60 e durante meados da década de 70 a esperança média de vida era bastante mal comparada com aquilo que ocorria nos outros países da Europa, mesmo com a Espanha que estava aqui ao lado, portanto, onde a situação política era mais ou menos semelhante. Mas desde a década de 70 e depois, muito claramente, a partir da década de 80, 90, começa-se a observar uma recuperação muito notável da esperança média de vida à nascença. Tem a ver com uma série de circunstâncias. Algumas dessas circunstâncias são explicadas por políticas de saúde que já tinham sido implementadas no final da década de 60 e na década de 70 no âmbito da saúde materno-infantil. Portanto, muitas das pessoas que nós conhecemos que nasceram até meados da década de 70 provavelmente nasceram em casa. Pronto. E as gravidezes não eram vigiadas. Algumas eram, mas a maior parte não era. Uma das coisas que aconteceu depois de 1974, portanto, não imediatamente, não é? Mas depois que foi de facto ganhando cada vez um valor mais significativo, foi o facto das gravidezes passarem a ser vigiadas, dos bebés passarem a nascer em hospitais. E, portanto, isso reduziu muito a mortalidade materno-infantil e também permitiu ganhos grandes na esperança média de vida à nascença. Os outros fatores foram fatores que estão relacionados com as determinantes sociais em saúde, como a questão do saneamento básico. Portanto, grande parte das casas não tinha saneamento básico e passaram a ter saneamento básico e isso fez uma enorme diferença na vida das pessoas. A eletricidade, as estradas, não é? Alcatroadas, transportes públicos, uma melhoria generalizada das condições de vida e, portanto, depois também uma alimentação melhor e condições de vida melhores, não é? E, portanto, todos esses fatores contribuíram para a melhoria da esperança média de vida à nascença, portanto, que é, de facto, para um país como Portugal e com as características que nós ainda temos ao nível de PIB, de PIB per capita e de outros indicadores macroeconómicos, portanto, nós estamos claramente acima daquilo que poderia ser esperado. Outro fator importante também que eu não referi há bocado foi estar relacionado com o nível de instrução médio cada vez mais elevado, pronto, nomeadamente por parte das mulheres, e aquilo que nós sabemos da investigação que é feita é que o nível de instrução das mães é uma das coisas que mais contribui para a saúde das crianças, portanto, e depois obviamente vai ter um impacto na nossa longevidade. Portanto, eu destaco esse como o indicador mais importante. A seguir... Já agora, desculpa, ainda sobre a esperança de vida. O que é incrível na esperança de vida é que, como tu dizias há bocado, nós estamos acima do que seria de esperar, ou seja, não só tivemos uma evolução positiva, como estamos acima da média europeia. O que é interessante. Aliás, já agora deixa-me dar um factoide para quem nos está a ouvir. Mesmo nos últimos 20 anos, portanto desde 2004 a 2005, a esperança de vida aumentou quase 4 anos e meio. Sim, é imenso. Ou seja, tem continuado a aumentar. 4 anos e meio é muita coisa. Não, é muito. E
Portanto, e muitas vezes nós esquecemos que uma das coisas mais importantes para a esperança média de vida são as condições gerais de vida. Portanto, não são os cuidados de saúde, porque aquilo que é importante... Claro. Sim, é afetado por uma série de outras Exato, variáveis. aquilo que é importante para nós vivermos muitos anos, não é? Não é só nós termos acesso aos cuidados de saúde. Portanto, isso já vai acontecer quando nós estamos doentes. Exato. Portanto, Claro. uma das coisas que é importante é que as pessoas consigam viver muitos anos com condições ou com doenças crónicas, mas tratáveis, ou então, portanto, evitando o surgimento de determinadas doenças até fases mais avançadas da sua idade cronológica. Portanto, isso tem acontecido. A deterioração das condições gerais de vida, não é? Obviamente que depois impacta negativamente em alguns indicadores, nomeado, pronto, e nós também temos, infelizmente, o reverso da medalha, porque nós temos uma esperança média de vida bastante grande, mas depois os anos de vida Eu ia falar disso. sem Vida saudável. são dos mais curtos da Europa, Sim. portanto... Aliás, desculpa só para dar esses dados que são enfim, interessantes e, no fundo, invertem esta história, não é? E tocam no ponto que estavas a falar, não é? Porque a esperança de vida, nós podemos dizer que a esperança de vida no global é mais afetada por aspectos exteriores ao sistema de saúde, digamos assim. Uhum. O que é mais afetado, digo eu, por aspectos do sistema de saúde tem que ver com esses anos de vida saudáveis, ou seja, quando a pessoa realmente pode ter uma doença. E é engraçado porque nós estamos acima da média europeia na esperança de vida, mas estamos abaixo na esperança de vida saudável a partir dos 65 anos. Não é? Dos 65, sim, que é um indicador que é portanto, é o limiar que é utilizado para contabilizar os anos de vida saudáveis, é depois dos 65 anos. Portanto, tem a ver com o envelhecimento, com uma situação em que as pessoas já se espera que estejam reformadas e, portanto, de que forma é que, ao fim e ao cabo, conseguem aproveitar os anos da reforma. E aí, portanto, as mulheres portuguesas são particularmente penalizadas. Exatamente. Portanto, é um indicador onde nós temos tido péssimos resultados há muitas vezes. Portanto, a culpa não é das mulheres. Portanto, não é? Portanto, o problema não está nas mulheres portuguesas, o problema está nas condições de vida das mulheres portuguesas. Pronto, e que depois se traduz... portanto, elas de facto têm uma vida longa, não é? Têm das vidas mais longas das mulheres que estão na União Europeia, mas têm muitos anos com sofrimento. Pronto, com dores nas costas, com dores nos joelhos, com diabetes, com hipertensão, portanto, aquelas doenças que afetam a qualidade de vida das pessoas. Pronto, e aí depois também um dos outros problemas que nós sabemos que existe é o gradiente social da ocorrência dessas situações. Portanto, nós sabemos que as pessoas de estratos socioeconómicos mais baixos são claramente mais penalizadas, têm mais doença, também morrem mais cedo, têm mais azar, mas têm mais carga de doença do que as pessoas de estratos socioeconómicos mais elevados. Portanto, depois aí também há um grande desnível, não é, na distribuição da saúde e da doença. Portanto, não há só desigualdades do ponto de vista da distribuição do rendimento, não é? Depois também há grandes desigualdades da distribuição da saúde e da doença, pronto, porque isto tem tudo um efeito cumulativo, que está também relacionado depois com as determinantes sociais em saúde, portanto, que estão sempre na base, é o centro do problema. Sim, já agora deixa-me, tocaste em dois pontos interessantes, o da diferença entre homens e mulheres e as desigualdades sociais, digamos assim. No primeiro, os números são impressionantes, eu não conhecia, os números das limitações, isto é um indicador que mede as limitações nas atividades diárias. Acima dos 65 anos, não é? E nos homens está basicamente em linha com a União Europeia, 21%. Nas mulheres, na União Europeia, 31%, portanto já é mais elevado. Enfim, presumo que isto tenha alguma coisa a ver com perda de massa muscular, não tenho certeza, mas... Não? Tem a ver com... Mas agora deixa-me dar o número. Ok, desculpa Depois já. ligas as duas coisas. Pronto, na Europa, as mulheres 31%, na Europa, em Portugal, 43%. Ou seja, quase metade, o que é um número impressionante. Tem a ver com aquilo que são as circunstâncias da vida da mulher. Portanto, o homem... Bom, vou dar uma grande generalização, ok? Pronto. Isto o homem, a mulher... Isto realmente... Os homens têm o trabalho e pouco mais. Portanto, e aquilo que é o perfil do homem é muito parecido em todos os países. Pronto, tem o trabalho, tem a família também, obviamente, não é?
Mas aquilo que é o contributo que dão para a vida familiar e para as tarefas da casa é muito mais reduzido que aquilo que acontece nas mulheres. Okay? E, portanto, aquilo que acontece, e acontece mais em países onde o rendimento médio das mulheres é mais baixo, é que as mulheres são mais sobrecarregadas com tarefas domésticas. Pronto. E isso depois reflete-se naquilo que é a incapacidade que têm mais cedo, porque têm uma sobrecarga física maior, não é, nas tarefas que têm que desempenhar. Porque essas atividades diárias, portanto, obviamente que muitas vezes podem ser, eu agora não sei de cor as atividades, muitas vezes as perguntas são se a pessoa consegue andar num quarteirão, se a pessoa consegue ir às compras e carregar os sacos. Eu não sei exatamente quais é que são as perguntas desse E é uma análise questionário. subjetiva também, não é? É uma análise do próprio. É. Pronto. A autoavaliação é sempre importante, pronto, porque isto é muito importante naquilo que é a nossa compreensão e o nosso estudo dos problemas da saúde e da doença, porque aquilo que são os parâmetros clínicos e aquilo que é relevante para os médicos na observação da presença ou da ausência de saúde é muito diferente daquilo que é importante e relevante para o indivíduo como presença ou ausência de saúde. Pronto, isso depois tem implicações muito grandes na própria prestação de cuidados de saúde e, portanto, aqui a autoavaliação é muito importante, porque a questão é, aquilo que são as atividades diárias da pessoa, muitas vezes pode ser sair de casa e ir estar com os amigos. Pronto, que em países como Portugal, Espanha e Itália, onde o clima não é tanto chove, não é? Mas não é todo o ano, onde o clima tende a ser ameno, não é? É importante que as pessoas possam sair e estar com os amigos, com os vizinhos, seja com quem for. E, portanto, e não poderem fazer isso é um problema. Pronto. E aquilo que acontece é que as mulheres têm muitas vezes, uma grande carga de tarefas domésticas que requerem a capacidade física que elas deixam de poder fazer porque já tiveram trabalhos que foram fisicamente muito exigentes. Portanto, não foram estivadores. Certo, okay? sim. Mas e sentem-no na pele diariamente. E sentem-no certo? na pele e depois isso tem repercussões naquilo que são as suas atividades diárias e naquilo que conseguem fazer. Portanto, podem conseguir cozinhar, podem conseguir passar a ferro. Bom, eu estou só aqui a dar exemplos tipicamente sim. de mulher, não é? Mas fazem-no com sacrifício ou não o fazem como faziam antes. Certo. E, portanto, é nisso que as pessoas reportam a limitação no desempenho das tarefas da atividade diária. Pronto, há coisas que não deixam de ser capazes de fazer sozinhas, coisas desse tipo. Ainda bem, foi bom ter esclarecido isso. E ainda ao outro tema das desigualdades, há um número que me impressionou também. Não tenho certeza se eu estou a citar corretamente, mas salvo erro era pessoas de classes sociais mais desfavorecidas, enfim, não sei exatamente como é que isto é medido, ou se quiser, seria qualquer coisa de género. As pessoas no primeiro percentil de rendimento, ou no primeiro quintil, era o que eu queria geralmente dizer. que é usado. No primeiro quintil, ou seja, nos primeiros 20% de rendimento, gastam mais em medicamentos do que as pessoas no último quintil. Ou seja, elas não só têm menos rendimento, como gastam mais em termos absolutos em medicamentos. Pois, em medicamentos ou em cuidados de saúde no geral? Sim, pronto, porque... Pois é verdade isto. Eu muitas vezes digo nas aulas que a pior doença que a pessoa pode ter é ser pobre, não é? Pronto, não é que a pessoa escolha ser pobre, não é que seja uma doença, mas há uma série de fatores que contribuem para a falta de saúde relacionados com a pobreza. E as pessoas que estão nos 20% da população com rendimentos mais baixos, não é? Pronto, isso, como é que se faz essa distribuição por quintis de rendimento? Portanto, nós sabemos quanto é que as pessoas recebem, portanto, isto não é informação, portanto, as pessoas não precisam ficar preocupadas que isto não são dados confidenciais, nem a autoridade tributária que reporta a coisa nenhuma, nem dá acesso. Portanto, eu até diria que os investigadores gostariam bastante de ter acesso aos dados anonimizados. Infelizmente, em Portugal isso não é possível. É possível noutros países, em Portugal não é. Mas há o Inquérito Nacional de Saúde, que ocorre com uma periodicidade irregular. E uma das coisas que é perguntado às pessoas que respondem, portanto, são dados vários intervalos de rendimento e pergunta-se às pessoas onde é que elas se colocam, pronto, naqueles intervalos de rendimento. E, portanto, como o Inquérito Nacional de Saúde é feita uma amostra representativa da população portuguesa, depois ordena-se toda a amostra do inquérito
dos escalões mais elevados para os mais baixos, ou dos mais baixos para os mais elevados, tanto faz, e portanto nós conseguimos saber exatamente onde é que estão os 20% da população por nível de rendimento que ali temos. Portanto, conseguimos saber quais é que são os 20% que estão no nível mais baixo, porque temos a população toda ordenada pelo rendimento. E, portanto, depois todas as outras perguntas, também conseguimos estabelecer associações, portanto, não é causalidade, mas associações com o rendimento que as pessoas estão a reportar. Portanto, uma das coisas que é perguntada é a utilização de cuidados de saúde, despesas em saúde, hábitos alimentares, estilo de vida, doenças. Portanto, há uma série de indicadores. Portanto, o Inquérito Nacional de Saúde também vai tendo algumas modificações de forma a ficar alinhado também com aquilo que se passa noutros países. É um inquérito muito caro de ser aplicado. Quem é que faz o inquérito? O inquérito começou a ser feito há muitos anos. Creio que o primeiro, acho que não estou errada, se é que foi na década de 80, era o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, que fazia o Inquérito Nacional de Saúde. Portanto, foi feito lá uma série de edições e depois passou para o INE. Acho que foi o INE depois em conjunto com o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge. Penso que há muitos anos que não há nenhum a ter lugar, mas isso também não é um problema só em Portugal, também acontece nos outros países também, pronto, porque o Inquérito Nacional de Saúde não é uma coisa especificamente portuguesa, portanto, era uma coisa também que outros países europeus e de outras partes do mundo tinham, mas de facto, por ser um inquérito representativo da população nacional e com mais de 8, ou pelo menos 8 blocos de perguntas e que tem que ser presencial, não é? Portanto, tem que ir os inquiridores à casa das pessoas, portanto, e fazer os questionários e o questionário tem que ser feito a todas as pessoas do agregado familiar, pronto, porque aquilo depois a unidade de saúde é o indivíduo, mas aquilo depois também tem a casa, pronto, porque uma das coisas que é importante, nomeadamente para a questão do rendimento, não é só quanto é que a pessoa ganha, quanto é que é o rendimento daquela unidade familiar, não é? Portanto, household, exatamente. Pronto. E, portanto, torna-se muito cara a aplicação do inquérito. Tem havido vários países que têm suspendido ou alargado o intervalo que decorre entre a aplicação do inquérito à população. Eu penso que cá em Portugal, eu acho que o último foi antes da Covid. Pois já foi há muito tempo. Já foi algo. Embora a situação também não deva mudar assim tão rápido. Muda. É? Sim. Principalmente nós tivemos muitas alterações em Portugal. Portanto, houve o choque da Covid, houve os choques da Troika, portanto, houve uma série de impactos e alterações também ao nível da população, da composição da população, e, portanto, eu penso que se uma amostra representativa da população portuguesa hoje em dia... Foi feita em 2014, pronto, publicada em 2016. Pronto. Já é muito antigo. Sim, foi durante a Troika na prática. Foi durante a Troika na prática, exato. E, portanto, os resultados seriam muito diferentes, porque houve muitas alterações, por exemplo, mesmo em Lisboa. Portanto, eu não tendo a visão capitalocêntrica do país, não é? Mas, por exemplo, nós sabemos que na área metropolitana de Lisboa houve muitas alterações, por exemplo, ao nível de onde é que as pessoas vivem, não é? De onde é que conseguem morar hoje em dia. E, portanto, isso depois acaba por ter um impacto em muitas dimensões da vida da pessoa. Certo, como se vê nos problemas nas urgências. Exato, etc. E a terem que mudar de casa, a estarem mais longe do local de trabalho, a terem, por exemplo, se calhar antes iam transportes públicos, agora vão de carro, se calhar antes levavam 1 hora, agora levam 2 ou 3, os filhos tiveram que mudar de escola, portanto passam a ter que cozinhar de outra maneira. Portanto, há toda uma série de dinâmicas que são afetadas, não é? Que depois contribuem para a saúde das pessoas, pronto, e depois também para a doença. Já agora o número, entretanto encontrei-o aqui nas minhas notas para citar corretamente, eu presumo que venha desse inquérito, o número é o dobro, ou seja, os mais pobres gastam o dobro em medicamentos do que os mais ricos, digamos assim. Ou seja, isto não é o peso dos medicamentos no rendimento em termos relativos, que é o dobro, esse é muito mais, é em termos absolutos. O gasto é o dobro. E depois há aquele número que eu já apanhei muitas vezes citado. Este não sei de onde é que vem, acho que vem de outra fonte, que 40% das pessoas no estrato socioeconómico mais baixo reportam abdicar de medicamentos prescritos por questões financeiras. Sim.
Ou seja, não tomar todos os medicamentos não que tomam deviam, todos os no fundo. medicamentos que deviam, pronto. Porque embora os medicamentos sejam comparticipados, não são gratuitos, Claro, não é? Pronto. exato. E depois também a carga da doença é maior nesse grupo da população. Portanto, as pessoas são mais doentes e, portanto, têm mais medicamentos para comprar. E, portanto, acabam por ter uma parcela maior do seu rendimento para os medicamentos, pronto, porque também muitas vezes, não por culpa delas naturalmente, mas por circunstâncias da sua própria vida, têm estilos de vida menos propícios, não é, a uma vida saudável. Exato, certo. Pronto, Claro. portanto, não tem nada, não é culpa dos próprios, não é falta de literacia em saúde, não é nada dessas coisas, mas quer dizer, são circunstâncias várias que os levam depois a ter que fazer escolhas que acabam por não ser muitas vezes as melhores do ponto de vista da saúde. Sim, alimentação, etc. Alimentação, hábitos desportivos, Exato. consumo de álcool, consumo de tabaco, Yeah. etc. Já agora deixa-me ir, estas conversas resvalam muito rapidamente a pessimismo. Repara, nós começámos a falar Dos aspectos positivos. dos aspectos positivos. E Mas depois... eu tenho outra coisa para dizer Pronto, positiva. então vá, força. Outra coisa boa que nós temos é o facto de termos 100% da população portuguesa com cobertura universal do Serviço Nacional de Saúde. Pronto. O Serviço Nacional de Saúde não funciona a 100%, é verdade. Nós apontamos muitas críticas ao Serviço Nacional de Saúde. Todos sabemos que há coisas em que podia funcionar melhor, mas podemos orgulhar-nos de ser um dos países, e não há assim tantos países no mundo, onde toda a população tem cobertura universal de acesso aos cuidados de saúde. Pronto. O que é que isso significa exatamente? Ou seja, o que é não ter, por exemplo, no contexto da União Europeia... Todos os cidadãos de todos os países da União Europeia têm cobertura do sistema de saúde do país onde estão. Ok. Mas o mundo tem 190 países e os países da União Europeia não chegam a 30. Claro. Bem, mas enfim, mas é o nosso... Sim, é o ambiente em que estamos enquadrados. Sim, mas a gente também se pode querer comparar com os Estados Unidos ou com a Austrália, Certo, não é? ok, Por muito exemplo. bem, muito bem. Não é? Muito bem. E nos Estados Unidos, portanto, nós aí damos uma grande... portanto, damos lições, não Sim. é? Damos uma grande Temos um lição sistema aos de saúde Estados... público universal. não é? Exato, Sim. damos uma grande lição aos Estados Unidos. Portanto, há outros, no âmbito da União Europeia, há países que não têm um sistema público, têm outras formas de organização e de financiamento, mas toda a população continua a estar coberta, portanto, a ter direito aos cuidados de saúde, independentemente daquilo que é a sua capacidade de pagar por esses cuidados. Portanto, isto de facto é uma grande conquista dos povos europeus e uma das coisas que contribui também para a longevidade que nós observamos em muitos países da Europa, que é muito maior do que aquilo que se observa, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há grandes desigualdades na longevidade e onde a esperança média de vida é claramente muito mais baixa do que aquilo que acontece na maioria dos países europeus. Exato. E, aliás, entre os países do mundo com maior longevidade estão lá, a maior parte dos primeiros lugares são países europeus. São Depois países o resto europeus, sim, são os países Japão nórdicos, e já sim. não sei o que mais. Nós, curiosamente, embora agora vou voltar outra vez ao pessimismo, embora tenhamos uma esperança média de vida acima da média europeia, não comparamos assim tão bem com os outros países do Sul que têm um clima e uma dieta parecida. Por exemplo, Itália e Espanha. Espanha tem mais 2 anos do que nós. Sim. Pronto, O que é, eu creio que é incrível. que isso depois está relacionado com aquilo que são as condições de vida. Não é? Portanto, E de Espanha partiu, tu há bocado disseste que Espanha partiu já mais acima. Não é? Sim. Pois. Pronto, porque nós sabemos que o PIB per capita em Espanha também é maior que o nosso. Exato. O PIB per capita em Itália também é maior que o nosso. E, portanto, eu acho que isso mostra, não é? Se fixares o clima e Exato. variares o PIB per capita. E variares o PIB per capita, como é que as coisas funcionam? Portanto, nós sabemos que o rendimento é uma variável muito importante na saúde. Portanto, não porque o dinheiro dê saúde, não é? Mas porque nos permite ter uma infraestrutura e uma conjuntura, de facto, para sermos mais saudáveis no global. E, portanto, eu acho que essa diferença, portanto, não tem a ver só com uma diferença dos cuidados de saúde ou com diferenças dos modelos de prestação de cuidados. Pronto, são países que são um bocadinho diferentes, mas não são assim tão diferentes. Também têm serviços nacionais de saúde, embora mais regionalizados, porque são países, pronto, onde as regiões também têm um papel mais importante do que aquilo que tem em Portugal, mas também são países muito maiores do que Portugal.
Mas eu acho que essa questão do rendimento médio, não é? Que depois faz de facto ali a diferença nos ganhos em saúde da população que se observa nessa questão da longevidade. Porque aquilo que acontece pronto, eu agora vou ser aqui um bocadinho técnica na explicação. Portanto, nós temos imaginem que nós temos uma curva em que o ponto da curva começa no zero. Se nós tivermos aqui o eixo do X e do Y, começa no zero, portanto, e a curva vai para cima, não é? Vai crescendo. Mas não cresce em seta, não é? Portanto, não é? Vai assim e depois vai se inclinando e vai crescendo cada vez mais devagar. Isso é aquilo que nós observamos no crescimento da esperança média de vida, portanto, na maior parte dos países, em que os países, quando têm PIBs per capita baixos, têm esperanças médias de vida baixas, e depois, conforme vai aumentando o PIB per capita, aquilo que é a sua esperança média de vida também vai crescendo. Não é? Portanto, ficamos com uma curva portanto, que se vai afastando e que vai crescendo cada vez mais devagar. E o que é que acontece? Quanto mais à direita nós vamos estando da curva, maior tem que ser o investimento para nós conseguirmos ter ganhos em saúde. Portanto, que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes, não é? Qualquer economista sabe o que é isto, o que é que isto quer dizer em linguagem do dia-a-dia. Que nós continuamos a crescer, mas para crescermos um bocadinho, não é? Portanto, que era aquilo que tu estavas a dizer há bocado, não é? Os ganhos que nós tivemos nos últimos 20 anos, 4 anos, é muito. Não é? Porque nós já estávamos nos 80 anos de idade. E, portanto, conseguir ganhar aí 4 anos, isso quer dizer que o investimento que nós tivemos que fazer na saúde foi muito maior do que o investimento que tivemos que fazer para ir dos 76 aos 80 anos, em termos de longevidade. Não é? Portanto, e qualquer acréscimo que nós venhamos a ter agora para a frente, aquilo que temos que gastar a mais na saúde global da população, não é cada vez maior para conseguirmos, pelo menos, manter a velocidade do acréscimo, não é? Portanto, a mesma magnitude do acréscimo. Portanto, isto é muito importante. Nós muitas vezes não temos esta ideia, não é? Mas é importante nós percebermos pronto, de facto, que para continuarmos a aumentar a esperança média de vida dos portugueses, que eu acho que é um investimento que vale completamente a pena, não é? Portanto, mas o investimento tem que ser cada vez maior, e para esse investimento ser cada vez maior tem que haver outras coisas, então, de que nós abdicamos, o que também é o beabá dos economistas. Portanto, nós, para termos mais alguma coisa, temos de deixar de ter outra coisa qualquer. Exatamente. Enfim, acho que havia mais coisas positivas a dizer, mas outra que ainda não falámos é a questão da vacinação. A confiança que a população portuguesa tem nas vacinas, ou tem tido até agora nas vacinas, é de louvar, é da população, mas também dos serviços de saúde. Nós temos um plano nacional de vacinação que também começou antes do 25 de Abril, também é bom que seja dito, mas pronto, tem sido sucessivamente alargado para incluir mais vacinas. Uma das vacinas que foi incluída este ano foi a vacina do vírus sincial, eu nunca sei dizer bem o nome, respiratório, portanto, para as crianças, dizem que reduziu bastante as urgências nos hospitais pediátricos, portanto, que as crianças deixaram de ter infecções, tantas infecções respiratórias, ou as infecções que passaram a ter foram mais moderadas. E, de facto, as vacinas são um dos maiores contributos para a longevidade, não é, das pessoas em geral, e porque impedem a transmissão de doenças infectocontagiosas. Portanto, não só a pessoa não adoece, como a pessoa deixa de transmitir a doença. Portanto, é aquilo que nós, em economia da saúde, chamamos uma externalidade positiva, em que não é só o próprio beneficiar, mas também todos aqueles que estão à volta dele podem beneficiar. Ultimamente, nos últimos 15, 20 anos, começou a haver maior suspeição sobre as vacinas, com péssimos resultados. Por exemplo, na Europa já tivemos praticamente sem sarampo. O sarampo voltou. Há adultos neste momento a morrer com sarampo, porque também se perdeu a imunidade de grupo. Há crianças a morrer com sarampo. Tem este ano, agora em janeiro ou fevereiro, houve um surto de sarampo enorme em Inglaterra. Cá penso que ainda não, e ainda bem, porque basta deixar de haver bolsas em que cerca de 90-95% da população esteja vacinada, para que depois a doença se propague com muito mais facilidade. Pronto, e depois tem níveis de agressividade diferentes em pessoas vacinadas e não vacinadas. Uma das coisas que aconteceu com a vacina da Covid é que a vacina não impedia a infecção pela Covid, mas a vacina limitava a gravidade
da infecção. Pronto, as pessoas ficavam infectadas, mas menos do que aquilo que ficavam se não tivessem sido vacinadas. Pronto, e isto é, de facto, um dos grandes ganhos que nós temos. Há, neste momento, de facto, segmentos da população que têm uma desconfiança grande em relação às vacinas e isso é um problema. Pronto. Temos diferentes... E em Portugal menos. Menos, mas temos. Portanto, não podemos, eu acho que não podemos menosprezar o assunto, pronto, porque não é uma coisa que esteja relacionada com a falta de literacia em saúde, nem com a falta de nível de instrução, nem com a falta de rendimento. É transversal a toda a população portuguesa. Portanto, encontramos pessoas em todos os segmentos da população, em todos os níveis de rendimento, com todos os níveis de instrução, que acham que as vacinas fazem mais mal do que bem. Portanto, isso não é verdade. Não é? Nós sabemos que, em média, as vacinas fazem mais bem do que mal. E, portanto, nunca... Fazer mais bem do que mal é um eufemismo. É um eufemismo, exato. Mas, quer dizer, porque nós nunca conseguimos encontrar evidência de que as vacinas fazem bem, porque isso já está demonstrado. As pessoas não vão fazer pesquisa a perguntar se a vacina imuniza. Não é? Porque nós já sabemos que a vacina imuniza, está demonstrado. Portanto, aquilo que as pessoas vão perguntar, não é? Quando vão as pesquisas que fazem no Google, é se a vacina tem efeitos adversos. Pronto, ou se a vacina tem um caso disto ou daquilo. Portanto, isto acontece para várias vacinas. Portanto, como qualquer coisa na vida, nada é isento de efeitos secundários ou efeitos adversos. O mesmo acontece com as vacinas. Obviamente que é sempre péssimo para as famílias e para as pessoas que sofrem esses efeitos, mas isso acontece-nos com tudo na vida. E, portanto, nós sabemos que na maior parte das situações isso não acontece, pronto, embora... Pronto, eu falo no caso da Covid, porque foi uma vacina que foi dada a milhões de pessoas no mundo inteiro, não é? E existem, de facto, reportes negativos de efeitos adversos, portanto, relatos negativos de efeitos adversos da vacina, mas percentualmente aquilo é ínfimo. Olha, eu queria passar para falar do setor da saúde em Portugal, mas já agora só muito rapidamente para terminar este diagnóstico da saúde da população. Há um aspecto em que nós estamos bem de um lado e mal do outro, temos menos obesidade, mas temos mais consumo de álcool. Enfim, isto acho que também já toda a gente sabe. E outro também que toda a gente sabe, mas eu tenho curiosidade de saber a tua opinião sobre as causas, é a questão da saúde mental, não é? Porque nós, aliás, já gravei mais do que um episódio sobre isso e nós... Tanto a nível da depressão como da ansiedade, temos números bastante piores do que o resto da Europa. Que é uma questão de saúde também, não é? Embora... Não, é uma questão de saúde, é uma questão de saúde importante, não é? Porque a saúde mental não se vê assim com muitas outras dores que nós temos, mas sente-se todos os dias. E tem um impacto muito grande naquilo que é a nossa capacidade de gozar a vida, não é? De viver a vida com plenitude. E, portanto, é muito importante. Nós, de facto, temos níveis bastante elevados de depressão e ansiedade. Eu não sou médica, não faço investigação nessa área. Tenho algumas... no âmbito da investigação que tenho desenvolvido, também já me dediquei a algum trabalho nessa área, nomeadamente na avaliação da qualidade de vida relacionada com a saúde. Portanto, tenho algumas hipóteses sobre o que é que pode explicar, mas são hipóteses, ok? Nomeadamente o facto de os portugueses se queixarem bastante. Certo, isso é verdade. Pronto. Eu tenho muitos amigos, com muitas pessoas. A questão é porque é que se queixam tanto, não é? Sentem-se muito à vontade para se queixar, pronto. E é verdade que se sentem. Eu tenho muitas amigas casadas com estrangeiros, portanto, alguns do Norte da Europa, e eu nunca me esqueço de um que me disse: pronto, nós na Dinamarca perguntamos às pessoas como é que tu estás e esperamos que as pessoas nos digam: está tudo bem, e sigam a vida delas. Nós cá em Portugal, eu pergunto a alguém como é que está e a pessoa fica ali a contar-me o que é que lhe aconteceu nos últimos 2 ou 3 meses. Pronto, isto é um bocadinho exagerado, mas é bastante isto. Portanto, as pessoas partilham muito, portanto, não é partilhar em demasia, mas não têm inibições, e ainda bem, porque também é bom sentirem-se à vontade para falar sobre o assunto, em partilhar aquilo que as aflige. E há uma visão que eu penso que nós temos em Portugal, pronto, e aí é com base na minha experiência. Eu moro em Inglaterra já há mais de 10 anos, e os ingleses tendem a ficar resignados com aquilo que lhes acontece e satisfeitos com aquilo que têm. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, eu sei que a gente vai tornar a falar mais destas comparações internacionais um bocadinho mais à frente, mas o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra funciona tão mal,
ou pior até do que aquilo que funciona ao Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Mas os ingleses não atacam o Serviço Nacional de Saúde como nós atacamos o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Portanto, acham que é bom aquilo que têm. E, portanto, é verdade que podia ser melhor, mas aquilo já é muito bom. Porque se não fosse aquilo não tinham nada. Pronto, isto acontece em várias dimensões. E, portanto, isso por um lado, eu acho que a perspectiva, não é, que nós temos perante os acontecimentos do dia-a-dia, não é? Contribui para essas questões da ansiedade e da depressão. E depois há um outro fator. Nós sabemos que o stress também é maior nos grupos de rendimento mais baixo. Portanto, quanto piores são as condições de vida, pior é a saúde mental das pessoas. Pronto, porque uma coisa é eu ter uma vida muito agitada, ter stress, mas ter muita agência sobre a minha vida. Portanto, ter muita capacidade de decisão sobre aquilo que faço, os horários, as coisas. Portanto, sim, ter muita capacidade de decisão. Outra coisa são as pessoas que andam sempre a ter que obedecer. Não é? E isso impacta muito, sabemos que impacta muito o stress das pessoas, medido por cortisol, portanto isto aqui já também está estudado. Tem impacto depois também na saúde cardiovascular e claramente tem um impacto também na saúde mental. Pronto, e os níveis de rendimento mais, quer dizer, a pessoa se está preocupada, como é que paga as contas ao final do mês, como é que põe comida na mesa, se tem que ter 2 ou 3 empregos. Quer dizer, eu não me espanto, claro, não é? Claro. Que a pessoa tenha ansiedade e depressão. Portanto, não é só a questão do clima, pronto, porque em relação ao clima, os países do norte da Europa têm um clima bastante pior que o nosso. Pronto, há quem diga que também pode haver uma causa. Como eu digo, há várias hipóteses. Não é? Eu tenho também uma causa ligeiramente genética. As taxas de suicídio mais elevadas que temos são no Alentejo. Pronto, não é só para ver árvores no Alentejo que as pessoas se suicidam. Não se enforcam todas em árvores, mas tem ali provavelmente. Não sabia disso, por acaso, que é no Alentejo. É, as taxas de suicídio mais elevadas são no Alentejo. Portanto, há ali também há quem defenda, não é? Que existe ali uma componente genética de alguma forma. Pronto. E que viria de onde, não é? Ou seja, já estou a perguntar demais, não é? Eu não sei, eu já ouvi várias teorias. Então, ok, muito bem. Então vamos ao setor da saúde em Portugal, não é? Portanto, aqui esta parte foi importante, no fundo, para se perceber em que estado é que está a saúde dos portugueses, não é? E percebemos que nós qualificamos bastante bem a nível da esperança de vida. Embora depois falhemos noutros aspectos, como lá está a esperança de vida de qualidade, a saúde mental que falámos agora, etc. Olhando para o outro lado, ou seja, olhando para os nossos gastos em saúde, os gastos em saúde em Portugal, a porcentagem do PIB andam à volta dos 10%. Certo. Sendo que têm subidas do início do século, mas não muito, ou seja, têm subido ligeiramente. Não é? E isto está mais ou menos em linha com a média da União Europeia e acho também com a média da OCDE, embora depois, obviamente, em termos absolutos gastemos menos, porque somos mais pobres do que os outros países. Não é? Já agora, para não confundir quem nos está a ouvir, isto são gastos em saúde globais, independentemente de serem públicos ou privados. Não é? Despesa total em saúde. Ou seja, nós em termos percentuais gastamos o mesmo, em termos absolutos gastamos menos. Sim, em termos de PIB per capita. Sim. Exato, em termos de PIB per capita. Em paridade de poderes de compra. Em paridade de poderes de compra. Comparar. Chega de economias, please. Sim, não, mas é que senão é que aquilo depois não é comparável. Não? Isto para ser comparável tem que ser assim. Sim. Comparável, vá. Depois, há um número muito interessante que talvez surpreenda algumas pessoas que nos estão a ouvir, que é, sobretudo, lá está, no país do Serviço Nacional de Saúde, não é? em que se fala tanto desse tema e que nós temos esse orgulho, por um lado, e por outro lado, exigência em relação ao Serviço Nacional de Saúde. 62% dos gastos em saúde é que são do Estado. Ou seja, os outros, o que falta aqui são gastos do bolso das pessoas ou através de um seguro do privado. Não é? E este número 62% é o terceiro número mais baixo na União Europeia. Exato. O que é o número equivalente. E já agora, deixa-me provocar-te com uma coisa. Tu falaste dos Estados Unidos e eu acho que a maior parte dos europeus, até independentemente de questões ideológicas, há quase um consenso das pessoas olhar para os Estados Unidos e achar muito incompreensível como eles não têm um Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, é uma coisa, se há área em que há uma espécie de consenso é essa, independentemente depois de quem são os prestadores, não é? Mas de haver um financiamento público. No entanto, nos Estados Unidos, portanto, em Portugal, os gastos do Estado são 62%, nos Estados Unidos são 43%. Não é assim tão mais baixo, não é? É incrível. E em alguns estados até é mais. Pois, exatamente, cá tem uma variação. Sim, porque em alguns estados depois há programas estaduais que fazem o topping up, agora falta uma palavra em português,
Compensação, a compensação, o prolongamento, a extensão daquilo que são os programas nacionais, como o Medicare e o Medicaid, e portanto, em alguns estados até é mais do que 40% que é pago através dos impostos. Portanto, aquilo que é a despesa total em saúde, como tu disseste, portanto, é cerca de 10% do PIB, e desses 62% são obtidos através de impostos, não é? Portanto, e depois o resto, os outros 38%, 40%, pronto, aquilo depois varia ali às vezes um bocadinho de ano para ano, as pessoas pagam diretamente do seu bolso. Ou através de seguros, não é? Que na prática também estão a pagar do bolso delas. Também estão a pagar do bolso delas. Pronto, direto ou indiretamente pagam através do bolso delas. Pronto, porque mesmo quando tu tens um seguro de saúde, há sempre uma parte, portanto, além de teres que pagar o prémio de seguro de saúde, e já agora fazer aqui a clarificação que nenhum seguro de saúde paga qualquer despesa do Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma confusão que muitas pessoas têm. Portanto, às vezes as pessoas acham que se forem internadas no Serviço Nacional de Saúde, que é o seguro que vai pagar aquelas despesas. Os seguros de saúde não pagam despesa nenhuma do Serviço Nacional de Saúde. Claro. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é financiado através de impostos portanto, nós depois, quando pagamos aquilo que temos que pagar ou de exames que são prescritos no Serviço Nacional de Saúde e que depois fazemos no privado, há ali uma taxa moderadora, uma comparticipação que é pedida ao utente, portanto, isso é um pagamento privado. Quando vamos à farmácia, a parte dos medicamentos não é comparticipada pelo Estado, isso também é um pagamento que nós fazemos direto do nosso bolso. Quando vamos fazer análises ou quando vamos ao consultório do médico ou a um hospital particular, etc., portanto, tudo isso e tudo aquilo que nós pagamos, não é? Portanto, do nosso bolso, está nesses 40%. Cartão, está nesses cerca de 40%. E, de facto, isso é uma especificidade e uma peculiaridade do Serviço Nacional de Saúde português que herdámos do sistema que tínhamos antes do 25 de Abril. Portanto, nós antes do 25 de Abril tínhamos um sistema baseado naquilo que é a segurança social, portanto, não a segurança social como é hoje, mas de pagamentos para sistemas relacionados com o emprego das pessoas, portanto, de vários tipos de trabalhos. E depois muitos foram sendo extintas, ou porque algumas profissões desapareceram, porque deixou de fazer sentido haver aqueles fundos de pensões, que era muitas vezes como se chamavam, e outros permaneceram. Portanto, permaneceu um bastante grande, que toda a gente conhece, que é a ADSE. Permaneceram também os das forças militares, permaneceram os do SAMS, e há outros, portanto, mais pequenos. Mas o SAMS é dos bancários. É dos bancários, e há outros mais pequenos que também ainda hoje existem. E isso, desculpa interromper-te, mas essa lógica é bastante mais parecida com a lógica que prevalece nos Estados Unidos, por exemplo, não é? De tu teres associado ao emprego, não é? E não ao universalista. Não é tão parecida com aquilo que acontece nos Estados Unidos, é mais parecida com aquilo que acontece na Alemanha. Porque nos Estados Unidos está relacionado com o teu emprego, mas é um seguro. Okay? Portanto, mas a ADSE, quer dizer, não é muito diferente do seguro. Mas não é uma seguradora, enquanto nos Estados Unidos são seguradoras. Portanto, a ADSE são os trabalhadores públicos, não é? São os funcionários públicos, e é por ser funcionário público, ok? Enquanto nos Estados Unidos é quem trabalha no sítio A, B ou C, e não por ser funcionário público, ou ser pescador, ou ser camionista. Ok, já percebi. Pronto. E a lógica dos fundos de pensões ou das caixas de doença, como são designadas, é mais corporativista, exatamente, que era aquilo que nós tínhamos em Portugal, durante o período do Estado Novo. Enquanto aquilo que existe nos Estados Unidos é semelhante àquilo que acontece na Suíça e também parecido àquilo que acontece na Holanda, uma reforma mais recente, em que há um seguro, portanto, e a pessoa faz o seguro e é independente daquilo que trabalha. Portanto, obviamente, depois isto são grandes arquétipos, não é, de classificação dos sistemas de saúde. Portanto, hoje já é tudo... há muitas misturas, não é? Não há nenhum sistema de saúde hoje que seja só público, ou só privado, ou só de seguros. Portanto, há muitas formas de financiamento, porque os sistemas de saúde são cada vez mais complexos, são cada vez mais caros e, portanto, também precisam, não é, de encontrar formas, mais canais de financiamento para as despesas que vão tendo. E, portanto, nós em Portugal, como eu estava a dizer, herdámos estas características de alguns subsistemas que depois não desapareceram, não é? Muitos desapareceram, mas outros não, estes ficaram, têm tido também mudanças e transformações naquilo que é o seu próprio processo de financiamento,
daquilo que são as contribuições dos trabalhadores, portanto, são os trabalhadores que contribuem para estes subsistemas de saúde, como nós os designamos cá em Portugal, e, portanto, depois têm acesso facilitado a cuidados de saúde no setor privado. Estes subsistemas também têm formas de organização diferentes. Por exemplo, a ADSE é um sistema que apenas faz reembolso de custos, não tem uma rede de prestadores, portanto pode ter acordos, convenções com prestadores, mas não tem uma rede própria de prestadores, enquanto o SAMS tem uma rede própria de prestadores, tem hospitais e até pessoas de outros subsistemas ou pessoas sem qualquer, portanto, só do Serviço Nacional de Saúde, podem provavelmente recorrer também aos hospitais do SAMS como utentes privados. Isto faz com que tenhamos um setor público e um setor privado, que por um lado é péssimo, por outro lado é bom. Pronto, é péssimo porque não há mecanismos de controle de utilização, não é? Pronto, além, porque aí o que limita a utilização dos cuidados é a capacidade financeira das pessoas, não é? Portanto, e estarem doentes ou não estarem doentes, pronto. Portanto, é um sistema que induz, ou tende a induzir uma sobreutilização de cuidados. Por outro lado, em caso de má prestação ou de falência de falência não é de falência financeira, mas em termos de falhas do Serviço Nacional de Saúde, as pessoas têm outros prestadores aos quais podem recorrer. Pronto, e esta situação é muito diferente daquilo que acontece, por exemplo, em Inglaterra, onde não há um setor privado tão grande, onde os cuidados de saúde privados são muito, muito mais caros em termos relativos em relação àquilo que as pessoas podem pagar e, portanto, não funciona o Serviço Nacional de Saúde, mas as pessoas não têm qualquer outra forma de ter acesso a cuidados de saúde e, portanto, isso é bastante pior. Eu não estou a dizer que 40% é pouco, nem estou a dizer que ainda bem, pronto, que temos... Portanto, sim, mas podes dizer, eu não sei. Mas não é, eu acho que é bastante. E é um sacrifício para muitas pessoas utilizarem os cuidados de saúde particulares. Portanto, e isso temos que ter essa noção. E eu tenho essa noção. Pronto, porque as consultas, uma consulta hoje num médico privado pode ser 120 euros. Portanto, uma pessoa que tem uma doença crónica e que precisa gastar 120 euros. Portanto, sem lugar, se não tiver nenhum subsistema de saúde, ou se não tiver um seguro de saúde, ou se já tiver uma certa idade, uma pensão mínima de reforma, é muito dinheiro. Portanto, depois mais os exames, portanto, é muito dinheiro. Portanto, eu acho que nós temos que ter... Os medicamentos. Portanto, é muito dinheiro. A questão é, continua a ser uma alternativa e, em termos relativos, os cuidados de saúde privados em Portugal não são tão caros como noutros países da Europa. Eu sei que isto é chocante de se ouvir. Sim, mas faz algum sentido, sim. Mas é verdade. Porque, por exemplo, em Inglaterra, uma consulta privada são cerca de 400 ou 500 euros. Portanto, que é igual a uma consulta privada cá. E não há tanta oferta. E as falhas da prestação do Serviço Nacional de Saúde são idênticas. Portanto, nós devíamos ter... Mas então seria ainda mais se fossem mais caras. Estes 40%. Sim. Se nós tivéssemos preços, ou seja... Se os preços relativos dos nossos cuidados de saúde privados estivessem mais alinhados com aquilo que se passa noutros países, esses 40% ainda seriam mais. Exatamente. É admitido que a procura não reagir, não é? Exato. Pronto. Porque a questão é assim, quem é que procura cuidados de saúde? Procura cuidados de saúde quem está doente. Pronto, as pessoas pudessem, compravam saúde, não é? Mas nós não podemos comprar saúde. Portanto, nós fazemos procura de cuidados de saúde porque é uma procura derivada da nossa procura de saúde. Portanto, eu sei que quem está nos hospitais e quem trabalha na área da saúde, todas as pessoas são doentes, mas não. A maior parte das pessoas são saudáveis. Portanto, e são as pessoas doentes que utilizam cuidados de saúde. Portanto, obviamente que nós, quando ouvimos o número das pessoas que vão às urgências, o número das pessoas que estão internadas, etc., parece que todo o país está doente. Mas não é isso que acontece. Grande parte das pessoas, portanto, temos também uma população... idosa, que precisa de... Portanto, também não são os idosos que estão a gastar o dinheiro todo, nem são os idosos que estão a entupir os cuidados de saúde, mas têm, obviamente, por terem mais doença, não é? Têm também uma utilização um bocadinho maior, mesmo sendo saudáveis. E aquilo que acontece é que nós precisamos de utilizar cuidados de saúde quando estamos doentes e, portanto... é bom que consigamos ter acesso a esses cuidados. Aquilo que acontece e aquilo que nós verificamos é que
as falhas também que nós temos observado do lado do Serviço Nacional de Saúde têm contribuído para fazer crescer muito o setor privado de prestação de cuidados de saúde. Pronto. Corresponde a 50%. Sim, os hospitais, mais ou menos. Sim, os hospitais privados começaram a ser bastante significativos em termos de número a partir do ano 2000, não é? Se nós olharmos para aquilo que tem sido a construção de hospitais privados nos últimos 10 anos, tem sido, de facto, bastante grande, com uma grande concentração. Sim, nota-se claramente uma grande concentração até da parte de prestadores do setor privado de saúde. E, portanto, se o setor privado cresce, é porque há procura. O setor privado nós queremos que cresça e seja lucrativo, para pagar muitos impostos, não é? Não queremos que também precise de subsídios. E, portanto, se investem em infraestruturas, se constroem hospitais, que se recrutam médicos, é porque têm procura de cuidados de saúde. E têm procura também do próprio Estado, não é? Do próprio Estado também. Voltando aqui aos números, não é? Nós temos cerca de quase 40% dos gastos em saúde são feitos por particulares, diretamente, ou seja, do bolso das pessoas, e cerca de 50% dos gastos globais são prestados por privados, ou seja, o que significa que parte deles vem do próprio Estado, não é? Ou seja, o SNS depois também remete, em alguns casos, para os hospitais particulares. Sim. Sim, é uma parte, por exemplo, em Portugal, a hemodiálise é praticamente toda prestada no setor privado, pronto, por uma questão de organização inicial do sistema de hemodiálise, são praticamente só clínicas. Não é que não haja a capacidade no setor público, atenção. Pronto, mas a maior parte das sessões de hemodiálise é feita em clínicas privadas, tem acordos de convenção com o Estado. A mesma coisa acontece em relação a umas complementares de diagnóstica e terapêutica, análises clínicas, etc. Há uma participação do privado e uma expressão do privado bastante importante. Sendo que isto são dimensões diferentes, não é? Tu podias ter no limite, quer dizer, para ilustrar isto que eu quero dizer, tu podias ter um sistema em que a percentagem do público não fosse estes 60%, a percentagem dos gastos pagos pelo Estado, digamos assim, fosse 100%, mas a prestação fosse 100% privada, por exemplo. Né? Limite. Sim, pode ser. Ou seja, isto para dizer, são duas. Uma questão é quem é que paga e a outra é quem é que presta. Completamente, sim. São formas completamente. São duas coisas que são distintas, não é? Nós muitas vezes achamos que por ser financiado através de impostos tem que ser prestado pelo público. Não. Pode ser completamente financiado através de impostos e ser prestado pelo privado. Isso não há problema nenhum. São formas de organizar. Por exemplo, na Dinamarca só há um hospital que é do Estado. Os outros hospitais não são do Estado, mas fazem prestação de cuidados para o Serviço Nacional de Saúde dinamarquês. E os médicos... São umas PPPs na prática, não é? Ou umas P's. Umas P's, são outra coisa. E os médicos, os médicos também são funcionários, têm contratos com as câmaras municipais, porque têm uma forma de organização diferente. Pronto. Aquilo que nós não nos podemos esquecer é que aquilo a que nós assistimos hoje em dia e os sistemas que nós temos hoje em dia, não é? São o resultado de décadas e décadas de história. Certo. Portanto, cada país tem a sua história e temos grupos, não é, profissionais e populações com interesses diferentes e forças diferentes em momentos diferentes da história. E, portanto, quando toda a Europa, não é, no pós-Segunda Guerra Mundial, começou a avançar em direção àquilo que nós hoje chamamos o Estado de Bem-Estar Social, com muitas diferenças, não é, e depois nos detalhes e nas especificidades daquilo que é este estado de bem-estar social, os países já vinham de pontos de partida muito diferentes. E, portanto, aquilo que são as sociedades e aquilo que são os princípios e os valores também são muito diferentes de país para país. E, portanto, estamos em situações ou em pontos parecidos, não é? Mas a nossa matriz sociológica é muito diferente. Isso também explica as diferenças que nós encontramos depois na forma como os serviços estão organizados, por exemplo, e o papel que os médicos têm, os contratos de trabalho que os médicos têm, porque isso tem a ver com, de facto, a forma como as ordens dos médicos de cada país, ou os sindicatos, os grupos, não é, de interesse estavam organizados. E aqui grupos de interesse, não num sentido negativo, mas no sentido de tentar organizar a prestação de determinada maneira. A mesma coisa acontece em relação aos enfermeiros, em relação aos farmacêuticos, aos técnicos de diagnóstica e terapêutica
etc. E, portanto, nós tendemos muitas vezes a esquecer isso, porque é verdade, estamos todos na Europa, é verdade, estamos todos claro, mas os países têm histórias muito diferentes. Claro. nos países de médio e elevado rendimento. Sim, isso é tudo verdade, não é? Mas temos histórias muito distintas, não é? E que é preciso muitas vezes recuarmos. Portanto, não temos de estar sempre a começar no século XVIII ou no século XIX. Portanto, mas para compreendermos algumas das situações que temos hoje, não é? E porque é que as coisas são determinadas de maneira, também temos que recuar muitos anos e aceitar essas diferenças, não porque somos piores, não é? Mas porque a nossa história é diferente da história dos outros e, portanto, aquilo que nós temos também reflete aquilo que são os valores e os princípios e as escolhas que os portugueses fizeram ao longo de centenas de anos. E tu estás a dizer, quer dizer, o intuito que tu estás a dizer que de certa forma, os portugueses escolheram, vamos voltar ao número dos 40% dos gastos que são feitos por privados, não é? E isso também existe porque existiam essas corporações que vinham de trás, a BSE, o SAMS, etc., cujos membros quiseram manter. Exatamente. Porque são grupos, portanto, eu acho que isto não é ponto de discórdia, são grupos na sociedade que são grupos que, em termos médios, têm níveis de instrução, ou tinham na altura, e hoje ainda continuam a ter níveis de instrução acima da média. Portanto, os funcionários públicos, nós temos muitas profissões, mas temos muitas das profissões, não é, de funcionários públicos que precisam de ter níveis de instrução muito elevados. Temos os médicos, temos os professores, temos cargos dirigentes, portanto, isso está tudo dentro do pacote dos funcionários públicos. E sobretudo, portanto, há 50 anos isso era especialmente verdade. Exato. Muitas vezes, quando pensamos nos funcionários públicos, tendemos a pensar no manga de alpaca. Portanto, já não é bem o manga de alpaca, é o funcionário. Muitas vezes achamos que é a pessoa muito antipática que está ali atrás do balcão. Mas os funcionários públicos são muita gente. Claro. Com formações muito distintas e a fazer muita coisa. E, portanto, há grupos aos quais é particularmente difícil retirar benefícios, não é? E, portanto, provavelmente, um dos motivos pelos quais nós continuamos a ter subsistemas e os subsistemas que ficaram foram precisamente de grupos da população que conseguiam ser vocais, não é? E permanecer, porque os dos juízes também ficaram, não é? Os das forças militares. Os juízes têm um subsistema à parte, a sério? Como é que se chama? Não me lembro. Podias saber de cor. E outro que havia era o da Portugal Telecom, quando existia Portugal Telecom. A sério? Só da Portugal Telecom? Curioso. Esse já é mais parecido com o modelo americano, não é? Esse já é mais... Pronto, as coisas têm uma história. Certo. Estás a fazer um bom ponto, que é... Há subsistemas que vinham de trás e cujos beneficiários não quiseram abdicar, o que de resto é legítimo, não é... Porque eles pagam-nos. Eles pagam-nos, claro. Esses subsistemas. Portanto, esses subsistemas... Portanto, não são só financiados através de impostos. Portanto, há contribuições que esses beneficiários fazem. A ADSS é autossustentável? Neste momento, eu creio que com o modelo que está implementado é autossustentável. Ok, não sabia. Porque é uma boa questão, não é? Sim, não é. Porque aquilo tem uma parcela, portanto, neste momento a contribuição, portanto, mesmo as pessoas reformadas pagam a DSE. Portanto, eu penso que não todas, portanto, talvez, mas não sei os detalhes, portanto, talvez exista ali algum nível de rendimento em que as pessoas estejam isentas, mas penso que pagam todas ou praticamente todas. E para quem está a trabalhar são 3,5% do salário. Portanto, mesmo se nós pensarmos num prémio de seguro que seja 3,5% do nosso salário, é um prémio de seguro já bastante bom. Portanto, as pessoas pagam uma quantidade razoável do seu rendimento, independentemente do nível de rendimento. Pronto, porque nesse aspecto... Há quem se queixe bastante disso. Pois, nesse aspecto é como se fosse um imposto regressivo, que independentemente de ganhares 1.000 ou 7.000, estás sempre a pagar 3,5% do teu rendimento. Pronto, e 3,5%. Sim, o regressivo não é proporcional, não é? Não é proporcional. Sim, é proporcional, sim, tens razão. Portanto, mas o esforço é muito maior para quem ganha 1.000 do que para quem ganha 7.000 em pagar esses 3,5%. Certo. Sim, e, portanto, nesse aspecto é... Mas há aqui outra questão, não é? Porque, portanto, há esta questão dos subsistemas de saúde, mas também é verdade que o número de subscritores de seguros de saúde tem vindo a aumentar, certo? Ou estou enganado? Não, é verdade. Aliás, este número em geral, estes 40% tem vindo a aumentar, não sei se me sabes responder a despesa. Sim. A despesa anda ali eu acho que tem andado entre os 35% e os 40%, aquilo às vezes sobe um bocadinho, desce um bocadinho, mas não tem... Já agora, só para dar os números, isto é 2022, mas 3,7 milhões de portugueses tinham seguro de saúde. Vamos arredondar para 4 milhões hoje, o que é realmente bastante, não é? E é o terceiro mais alto na Europa, na União Europeia, a seguir à Eslovénia e à Irlanda, sendo que há aqui uma subida bastante grande
de cerca de 600 mil pessoas desde 2021. E acho que todos mais ou menos temos esta percepção, não é? Hoje em dia... Aqui uma coisa também que é importante. Pronto, eu vou ser outra vez um bocadinho economista. Pronto, eu sou economista, Força, não então. posso, Eu também, não por posso isso deixar isto de lado. De forma a forma. Portanto, é este o meu trabalho, é assim que eu olho para a realidade. Nós sabemos que, em média, o rendimento médio das pessoas tem aumentado. Okay? E quando aumenta o rendimento médio, aquilo que é o nosso consumo médio de bens também tende a aumentar. Pronto. Isso também acontece na área da saúde. Okay? Portanto, nós procuramos cuidados de saúde quando estamos doentes, é o principal motivo. Okay? Portanto, de um modo geral, uma pessoa que não tenha qualquer doença não vai ao hospital, não vai ao centro de saúde, não vai à urgência, não vai ao médico. Portanto, a pessoa tem que ter alguma coisa, tem que percepcionar que precisa de algum tipo de cuidado de saúde para ir ao médico. Mas eu vou dar aqui um exemplo pessoal. Portanto, eu tenho mais de 50 anos, quando eu andava no ciclo preparatório, usava aparelho nos dentes. Aquilo para mim era traumático. Ninguém usava aparelho nos dentes. Eu usava um aparelho nos dentes que se via bastante bem que eu usava aparelho nos dentes. Ou seja, eras uma privilegiada por usar aparelho. Era uma privilegiada por usar aparelho, portanto, com grande sacrifício por parte dos meus pais, que não eram nem são umas pessoas ricas, mas são umas ricas pessoas. E, portanto, aquilo para mim era dramático. Eu nunca cheguei a usar o aparelho até ao fim, portanto, por isso tenho ido aos dentes assim. Mas o que é que acontece? Por volta do ano 2000, nós começámos a ter muito mais pessoas a usar aparelhos nos dentes em Portugal. As pessoas em Portugal não ficaram com os dentes mais tortos a partir dessa altura, não é? Portanto, e mesmo hoje existem muito mais aparelhos. Hoje os aparelhos já não se veem, não é? Portanto, há muitas mais modalidades. E até houve uma altura quando eram os elásticos de cores, portanto, que aquilo era uma moda e as pessoas adoravam usar aparelho nos dentes. Portanto, se não aconteceu nada aos portugueses para de repente ficarem com os dentes todos tortos, então o que é que aconteceu? Passaram a ter mais dinheiro, em média, que podiam gastar em cuidados de saúde, que já não era só por estarem doentes, não é? Portanto, aquilo não é cosmético, ok? Porque é de facto ter os dentes direitos e não ter cáries nos dentes tem muitas implicações depois na saúde, ao nível da mastigação, depois das digestões, portanto, outras doenças, etc. Há muitas coisas importantes, não é uma coisa meramente estética, também queria deixar aqui essa ressalva, mas também os cuidados de ortodôncia não ficaram gratuitos. Nem houve uma invasão do mercado, não é, de médicos que fizesse baixar o preço dos aparelhos dos dentes. Talvez tenha havido uma invasão da oferta desse tipo de serviços, não? Não houve mais, porque também havia mais procura. E havia mais procura porquê? Porque havia mais capacidade de pagar. Pronto. E nós muitas vezes não associamos estas coisas. Pronto. Até porque com a nossa mentalidade catastrofista achamos que a situação está sempre pior, quando na verdade... As pessoas têm vindo a ter mais rendimento. E uma das coisas que acontece é assim, se nós estamos a ter mais seguros de saúde, não é só porque o Serviço Nacional de Saúde funciona cada vez pior. É porque há mais oferta de seguros de saúde, por um lado, não é? Pronto, porque há várias coisas. Pronto, houve uma altura em que, para se conseguir melhorar o spread do empréstimo da casa, não é? Se a pessoa tinha que comprar seguros, e um dos seguros que tinha no pacote era o seguro de saúde. Portanto, Desculpa, não houve uma altura, isso continua a existir. Eu já fiz esse... Já passaste por isso? Exato, já negociei essa situação há muitos anos e, portanto, não sei exatamente como é que é hoje, mas... Pronto, continua. Exato. E, portanto, isso, não é, faz subir o número de pessoas que têm prémios de seguro. Claro. Ok? Sem ser uma vontade expressa das pessoas, não é, de ter um seguro de saúde, mas depois já que o têm vão usar, não é? Porque isso depois é uma outra coisa que acontece muito no setor da saúde, pronto, não só, mas é aquele que aqui nos interessa, se eu tenho direito a isto, então vamos lá usar. Pronto, porque depois há... Certo, exatamente. E nós depois, pronto, por lá temos os seguros de saúde, as pessoas pagam para esses seguros, portanto, há várias modalidades, depois há uns que não são bem seguros, não é? Pronto, que dão descontos ou que dão preços promocionais, portanto, há cartões, há várias coisas, pronto, que agora até creio que a Associação de Seguros quer uma maior regulação. Sim, o supervisor. Sim, o supervisor quer uma maior regulação da publicidade e dos termos, pronto, para que as pessoas consigam distinguir claramente o que é que estão a comprar. E, portanto,
se eu tenho estas múltiplas coberturas, não é? Eu depois vou ter estes pontos todos de entrada nos cuidados de saúde. Se eu tenho estes pontos todos de entrada, eu vou ter que dar acesso a estas pessoas. E, portanto, eu depois vou ter cada vez mais prestadores espalhados pelo país, não no Serviço Nacional de Saúde, mas nestes prestadores privados. E, portanto, as pessoas depois têm este acesso facilitado, portanto, depois vão usar mais. Portanto, esses 40% não são só o resultado de 40% de falhanço do Serviço Nacional de Saúde, nem, portanto, também são, em parte, resultado de uma expansão enorme que nós temos tido do lado da oferta de cuidados de saúde. Pronto, o que depois a pessoa mesmo pague pouco, não é? Porque a pessoa tem um seguro de saúde, vai à consulta, isto é muito barato, são 15 euros. Pronto, eu sei que 15 euros não é barato para toda a gente, ou 17, ou 18, ou 20, pronto. São valores muitas vezes abaixo dos 20 euros. E, portanto, 20 euros é muito menos do que os 120 que a pessoa paga se não tiver qualquer tipo de seguro, não é? Portanto, se eu pago 120 sem seguro, mas eu posso ter 6 consultas de 20 euros, não é? Se tiver um seguro, portanto, dá-me para fazer... Já agora vou aproveitar. Exato, não dá-me para fazer todas as consultas de vigilância e de prevenção, não é, que a pessoa precisa ao longo do ano. E, portanto, a pessoa vai utilizar essas consultas. E depois há um próprio mecanismo de indução de utilização de cuidados por parte, por exemplo, das seguradoras. Não é? Dizem, nós temos aqui portanto, tem direito pelo seu seguro a fazer um check-up. Não é? E é verdade, a pessoa já pagou o seguro, tem direito. Mas isso, não é, vai entrar nas despesas totais em saúde. Porque aquilo depois, portanto, claro, a pessoa não está a pagar, não paga diretamente, mas aquilo entra nas despesas totais do país, não é? Sim. Aquilo é ventilado depois nessa... Vai para os 40%, né? É uma despesa privada que foi paga pelo seguro, no caso. Exato. Sim. Mas isso acontece, portanto, e há muitos mecanismos deste tipo, não é, que acontecem no sistema, não é? Em que pronto, a pessoa depois está a utilizar cuidados de saúde. Não é que a pessoa não necessite de cuidados de saúde, mas não são casos de vida ou de morte, ok? Deixam-nos com um bem-estar mental, uma segurança mental maior. E eu posso dar aqui, há outro exemplo que é muito flagrante em Portugal, que é, eu sei que vai haver alguma discórdia sobre este ponto, mas é um exemplo flagrante de crescimento de despesa em saúde. Nós sabemos, portanto, grande parte das grávidas é acompanhada no Serviço Nacional de Saúde, mas uma grande parte das grávidas em Portugal é acompanhada em serviços privados, portanto, por obstetras, ginecologistas privados, particulares. E em cada consulta é feita uma ecografia. Portanto, além das ecografias que estão pré-estabelecidas, portanto, que em Portugal creio que são 3, portanto, que é a primeira, a morfológica, e depois uma outra mais tarde. Em Inglaterra, creio que são só 2. E, portanto, essas são aquelas que os profissionais da área consideram que são o número necessário para fazer a vigilância adequada da gravidez e monitorização do feto. Portanto, não são precisas de ecografias mensais. Aquilo que acontece em Portugal é que em muitos consultórios privados existe um ecógrafo e, portanto, a mulher vai à consulta, ou o casal vai à consulta e é feita uma ecografia, portanto, para ver se está tudo ok. E há uma segurança adicional, não é? Pronto, e a pessoa gosta de ver o coração do bebê a bater. Isso é uma despesa em saúde, não é? É uma indução da procura pela oferta, sem qualquer necessidade, e é um gasto adicional em saúde. Todas as mulheres querem isto, eu não estou a condenar, atenção. Eu estou a perceber, sim, mas isso é verdade. E, portanto, mas isto é E aplica-se a uma série de coisas. É uma série de coisas. Isto é um pacote enorme, não é? Um bolo enorme de despesa. Portanto, eu tenho várias amigas que também já passaram por isto, portanto, com quem tenho esta conversa, algumas que trabalham na mesma área que eu, outras que não. E há uma questão, de facto, e é aquilo que nós muitas vezes, quando dizemos, porque as pessoas vão ao médico por tudo e por nada, e muitas vezes não conseguimos empatizar com aquela pessoa, não é? Mas quando é a nossa situação, há uma questão de descanso mental, de paz psicológica, que é muito importante. E nós nunca nos podemos esquecer que há uma grande desigualdade e uma grande fragilidade no momento da doença, não é? Portanto, e as pessoas, quando estão doentes,
precisam de ver outras pessoas, portanto, e não é qualquer pessoa, é um médico, e de falar com profissionais que sentem, não é, que as podem ajudar a resolver aquilo que as aflige naquele momento. E, portanto, nós nisso, a prestação de cuidados continua a ser hoje exatamente igual àquilo que era há milhares de anos atrás. É um médico e um doente. Pode ser um bruxo, antes era um bruxo, era uma pessoa que não sabia nada, portanto, houve uma evolução tremenda no conhecimento da pessoa que está no lugar do médico, mas a pessoa que está no lugar do doente, embora também hoje tenha muito mais conhecimento sobre uma série de coisas do que aquilo que tinham as pessoas há centenas de anos atrás, em termos de necessidade e de fragilidade, é exatamente igual àquilo que acontecia. E, portanto, isto nunca vai mudar. Portanto, pode vir muita tecnologia, pode vir muita inteligência artificial, podem vir muitas coisas muito sofisticadas, mas aquilo vai sempre haver um momento em que nós temos que falar com uma pessoa e em que precisamos que seja uma pessoa que nos diga, portanto, isto é aquilo que é melhor para si, porque é assim que se pratica medicina. Sim, Portanto, é uma espécie de limitação inerente ao sistema, não é? Sim, é uma... Quer dizer, a medicina é uma ciência e é uma arte, não é? Portanto, e a própria medicina não consegue sair deste paradoxo, não é? E nós também temos que o aceitar e perceber, pronto, que estar doente é uma situação de grande fragilidade para as pessoas, não é? E que aquilo que as pessoas menos precisam é de ser empurradas de um lado para o outro, fazerem-se sentir que estão a mais, ou que estão a utilizar cuidados que não necessitam, ou que estão a esgotar recursos que não devem usar. Pronto, e muitas vezes é isso que a sobrecarga nos serviços faz sentir a quem está doente. Mas quem está doente já está numa posição fragilizada. Portanto, é a última coisa que precisa. Portanto, e a primeira função e aquilo que deve ser o primeiro valor dos serviços de saúde, de facto, é a questão do humanismo e dar cuidados às pessoas que ali estão. Tu falaste aí de uma questão interessante, que é do aumento da procura por cuidados de saúde em geral, refletir em muitos casos o aumento de rendimento que tem ocorrido nos últimos anos, e noutros casos surgir a oferta de determinados produtos. E isso é uma coisa que eu sinto no setor da saúde. Aliás, acho que ajuda a explicar os problemas nos sistemas de saúde, não só em Portugal, mas noutros países, ajuda a explicar o aumento dos preços na saúde, que é, ao contrário, por exemplo, este é um exemplo que me está a ocorrer, mas pensa, por exemplo, no consumo de água em nossa casa, não é? É uma coisa que é mais ou menos rígida, quer dizer, nós temos aquela água que precisamos de consumir para tomar banho, para lavar a roupa, para lavar a louça, e é isso. No caso da saúde, é uma daquelas áreas, como está, é quase uma área sem fim, não é? Quer dizer, se nós pensarmos, nós podíamos andar a ir semanalmente a uma consulta, fazer um check-up, será que está tudo bem? Será que está tudo bem com os meus pulmões? Está tudo bem deixa-me fazer um check-up global, já agora um neurologista, fazer uma ressonância magnética, whatever, não é? Ou a mesma coisa, por exemplo, medicamentos, suplementos, por exemplo. Eu não tenho números para isto, mas imagino que os suplementos alimentares, aquela história do agora vou tomar magnésio, não sei o quê, tenha tido um aumento brutal nos últimos anos. Né? Porque as pessoas, à medida que ou eles vão surgindo no mercado, ou as pessoas vão tendo mais rendimento, ou vão ficando sensibilizadas, a pessoa vai gastando mais e mais e mais. E eu acho que este é um desafio deste setor, não é? Pois, está muito ligado com o rendimento. Pronto, e aqui voltamos à questão da pobreza ser a pior doença. Portanto, não é que todos esses acréscimos e adereços contribuam para a nossa saúde. Pronto, muitas vezes tem um efeito negativo. E aquilo que acontece é que, de facto, o crescimento do rendimento explica grande parte do consumo de muitas das coisas que nós fazemos hoje em dia, pronto, e da forma como o fazemos. E muitas vezes aquilo que penso que acontece é que nós não conseguimos adaptar os nossos modelos de avaliação à sociedade contemporânea e àquilo que é a forma como as gerações atuais e futuras procuram cuidados de saúde. Nós não podemos esperar que as pessoas tenham cada vez mais autonomia em fazer compras e tomar decisões nos seus telemóveis, não é? Em vários domínios da sua vida, e depois, quando chega o momento de estarem doentes, se tornem em pessoas que já não existem hoje em dia, não é? E que esperem que tudo aconteça calmamente. Portanto, a questão nem é o calmamente, é sem qualquer... sem tomarem qualquer decisão, sem fazerem qualquer julgamento, portanto, sem qualquer espírito crítico em relação àquilo que lhes está a ser dito ou está a ser pedido para ser feito. A procura de cuidados de saúde e aquilo que é o consumo de cuidados de saúde
alguns estudos dizem que tem uma elasticidade bem de luxo, não é? Portanto, quando o rendimento cresce, a procura desses cuidados, de forma agregada, cresce mais do que um. Portanto, cresce mais que proporcionalmente ao rendimento. Isto acontece em várias áreas. Portanto, eu sei que nós achamos sempre que nunca estamos bem, que podíamos estar sempre melhores. Isso também faz parte de nós sermos portugueses. Mas é verdade que, em média, o rendimento tem aumentado. Portanto, e como o rendimento aumenta, então vai aumentar o consumo de suplementos, de terapias alternativas, de muitos cuidados. Por exemplo, nós sabemos que a utilização de cuidados de pediatria, as pessoas são pouco sensíveis à variação de preço. Portanto, os pais sentem uma grande responsabilidade pela saúde dos filhos. Portanto, quando uma criança está doente, uma família, e acontece o mesmo na sociedade em geral, estão disponíveis a fazer um grande sacrifício para encontrarem recursos para pagar os cuidados de saúde ao filho, ok? Portanto, e as pessoas são menos, os adultos têm menos essa responsabilidade para com eles próprios. Portanto, o caso que estavas a dizer há bocado, as pessoas que não haviam a totalidade da receita porque não têm dinheiro, ok? Mas se tiverem uma criança em casa que precisa mesmo, as pessoas são os pais, não, os avós, os tios, seja quem for que está naquele agregado, é possivelmente capaz de deixar de comer para comprar os medicamentos para aquela criança. Portanto, isto acontece em vários preços. Portanto, aí nós sabemos que há pouca sensibilidade ao preço, portanto, e a mesma coisa para as consultas privadas de pediatria. Por exemplo, em relação à saúde mental, nós sabemos que está muito relacionada com o rendimento. Há uma grande sensibilidade ao preço e está muito relacionada com o rendimento. Portanto, quando aumenta o rendimento das pessoas, aumenta a procura por cuidados de saúde mental, que, de um modo geral, tendem a ser deficitariamente prestados no setor público ou nos sistemas públicos. Portanto, as pessoas têm que ter dinheiro para os utilizar, para pagar aquilo que é preciso. E, portanto, isso acontece mais. E, portanto, nós não procuramos todos os cuidados de saúde da mesma maneira. Nós próprios, portanto, pessoas, não é? Não temos... temos uma hierarquia das necessidades das especialidades de saúde. Nós achamos que é tudo igual, mas não é, porque se nós depois tivermos que escolher em determinadas circunstâncias, também o fazemos. Aquele exemplo que estavas a dar há bocado em relação às pessoas irem fazerem check-ups, etc. Isso também é uma coisa muito, muito portuguesa. Pronto. Nós muitas vezes tendemos a confundir o ir ao médico com a tomar conta da nossa saúde, não é? Portanto, eu já fui ao médico, já fiz umas análises, portanto, agora posso continuar. Life as usual, portanto, já fiz o que precisava de fazer. Aquilo não encontrou nada, portanto, eu não preciso de fazer mais nada. Portanto, e não é assim. Pronto. E isso é muito... Também é muito interessante. Nós não nos vemos, muitas vezes, como agentes da nossa saúde, não é? Mas delegamos tudo, tanto o que nos dá jeito em determinadas circunstâncias no médico, e dizer, não, eu já fui ao médico, já fiz exames, está tudo bem, portanto eu posso continuar aqui com ele já tratou, ele já tratou do assunto. Claro. Aquilo não está nada, se passados 3 ou 6 meses me acontecer alguma coisa, a culpa não é minha, é do médico que não viu, ou o exame estava mal feito, ou fosse lá o que fosse. Exato, é bem visto. Fica por aqui a primeira parte. A segunda parte da nossa conversa sai já hoje ao fim da tarde. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.